Bora lá, agora a questão 3 do nosso PET aí, volume 1, segunda semana. A questão é o seguinte, ela vem explicando, dando alguns detalhes. A Terra, nosso planeta, ele tem um raio. O raio é medido do centro da Terra até a borda, ok? De 6.500 quilômetros, ok? E a gente constrói satélites, ok? Satélites de internet, 4G e tudo mais, de comunicação, e a gente manda ele para o espaço, que vai ficar girando em torno da Terra, certo? Essa altura aí já em relação ao solo aqui, ó, considerando que aqui é o solo, daqui do solo até aonde o satélite orbita, certo? Temos 500 quilômetros. Beleza. A pergunta é, qual é o tamanho de um satélite? Isso não é a pergunta da questão. Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. O tamanho de satélite informado na questão, ele tem 15 metros. Algo que tem 15 metros é muito grande? Depende. Esse é o ponto principal dessas questões da segunda semana. Você está entendendo que grande e pequeno vai sempre depender em relação ao que você está comparando. Uma coisa de 15 metros, em relação a mim, é muito grande. Mas em relação ao Brasil, é muito grande? Não, é insignificante. Aí vem aquela ideia da questão anterior. Em relação ao Brasil, 15 metros é o quê? É uma partícula, é nada, é insignificante. Agora, aí vem as questões. Vem letra A e letra B. A letra A é o seguinte, considerando o tamanho da Terra, a Terra pode ser considerada uma partícula? Eu acho que eu troquei. Eu não lembro se é a letra A ou a letra B é essa. Peraí. Bora lá. É isso mesmo. Letra A vamos olhar para a Terra e o que está sendo olhado é em relação ao movimento. Quando ele fala assim, ó, olha o movimento. Nós temos um satélite. Está aqui o nosso satélite em vermelho, ok? Ele vai seguir essa trajetória aqui tracejada. Essa é a trajetória dele. Certo? Em relação ao movimento, quando ele fala em relação ao movimento, é em relação à trajetória. Olha só o tamanho dessa trajetória. Essa circunferência, ok? Tracejada, em preto. Em relação a essa trajetória aqui em preto, o tamanho da Terra é insignificante? Não, não é insignificante. A trajetória é maior, obviamente. Mas a Terra também não é uma partícula, não é pequenininha. Eu consigo ver claramente os dois, eles têm quase o mesmo tamanho. E aí entra o seguinte, na letra A Terra pode ser considerada uma partícula? A resposta é não. Por quê? Porque as dimensões da Terra é tão grande quanto as dimensões da nossa trajetória. Existe umas medidas que nós utilizamos que está relacionada à ordem de grandeza. Quando as coisas estão ali entre 10 a 100 vezes, 10 a 100 vezes uma maior em relação à outra, a gente fala que ainda dá para considerar os dois ali como sendo corpo extenso, que é a não partícula, ok? Agora, isso aqui, a trajetória, chega a ser 10 vezes maior que a Terra? Não. 100 vezes maior que a Terra? Não. Então a Terra, para a gente, não é uma partícula. Agora, olha para a nossa satélite, aí entra a letra B. A letra B, ela vai vir com a seguinte ideia. Aqui, o tamanho do nosso satélite é só 15 metros. 15 metros. O tamanho dessa trajetória toda aqui, ó, do raio da trajetória, vai ser 6.500 quilômetros mais 500 quilômetros. Então, vamos colocar aqui, ó, vai ser um total de 7.000 quilômetros. Se a gente for jogar para metro, vai dar 7 milhões de metros, ok? Quantas vezes 7 milhões é maior que 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já coloca aí uma ordem de grandeza de ser zero, ok? Seria 1 milhão de vezes, aproximadamente. Então, isso aqui é 1 milhão de vezes maior que isso. É que se você colocar lado a lado uma coisa desse tamanho e uma coisa com 1 milhão de vezes menor, você não consegue enxergar. É muito pequeno, muito, muito pequeno. Então a ideia é a seguinte, comparado a esse movimento, o nosso satélite é muito pequeno. Então o satélite é considerado como uma partícula. É só você ver que 15 metros não chega nem a ser um tamanho de um prédio.
Se você olhar para a Terra e você já não consegue ver um prédio, o satélite você não vai conseguir também enxergar. Tá bom? Então, na questão B, que pergunta em relação ao movimento, que é a linha tracejada, o satélite pode ser considerado uma partícula? Sim. Por quê? Porque as dimensões dele é muito menor que a trajetória. Na letra A Terra pode ser considerada uma partícula? Não, porque as dimensões dele é da ordem, quando a gente fala assim da ordem, quer dizer assim, quase tem a mesma proporção, é da ordem do tamanho da trajetória, ok? Espero ter ajudado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!